Como assim? Levado pelos espíritos, cara. Que é isso? Fiquei com um pouco de medo. Caso japonês. A verdadeira viagem de Chihiro? Hoje falaremos do caso considerado como a verdadeira viagem de Chihiro, que é o filme de animação criado pelos estúdios Ghibli, porque nesse caso um menino desaparece das vistas do pai em menos de 40 segundos. Olá, amizades, tudo bem? Não era essa história, não. Eu sou a Kemi. Bem-vindos ao Cafézinho Investigativo. Não. Mas você não quer ver? Era outra história que eu tinha na cabeça. Não, mas pode ser. Caraca, pode até ser, a Lari foi surpreendida. Nossa, até eu fui surpreendida, Você não tá era essa a acreditando, história. Eu fiquei em choque. Em que falamos Que sobre é casos isso, e mistérios cara? que aconteceram em países da Ásia tomando um café. Neste caso, um café gelado. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu mudei o quadro do Cafézinho Investigativo para um canal só dele. Se você assiste todos os meus vídeos ou se você só assiste o Cafézinho Investigativo, por favor, se inscreva Aqui, agora. Não espera. O nome se chama Cafézinho Investigativo. No meu novo canal, que vai estar aqui nos cards de descrição. Vai É para tá na se descrição. inscrever e ligar as notificações. Eu tenho todos os motivos pelo qual eu quis mudar esse quadro para um canal próprio e eu contei para vocês em um vídeo anterior aqui no canal. Sempre deixo de aviso aqui no começo do vídeo que o Cafézinho Investigativo trata de assuntos mais adultos e que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. A crença é que se você deixar uma criança sozinha, sem supervisão por certo período de tempo, ela poderia ser levada por criaturas sobrenaturais, é uma coisa que existe em vários países do mundo, no folclore. No Japão, eles têm até uma palavra para esse fenômeno, que é kamikakushi. Kami velho de do saco, espírito, né? kakushi de Nossa, esconder. né? Então, Eu o acho significado seria escondido pelos Tchau. espíritos ou levado pelos espíritos. Então, muitas pessoas apontaram a semelhança entre Cuca veio esse pegar. tipo de crença e o desaparecimento real de uma criança de 4 anos lá no Japão na década de 80. Sem pistas, sem explicações e num piscar de olhos, uma criança desapareceu das vistas do Gente, seu criança pai caiu que no estava a buraco. poucos metros de distância. O caso se passa em possível. 1989. Shinya Matsuoka, de 4 anos de idade, vivia na cidade de Ushiku, província de Ibaraki, no Japão. Essa cidade fica um pouco ao norte de Tóquio, que é a capital. O seu pai, Masanobu, e a sua mãe, Keiko, tinham 3 filhos no total, uma filha mais velha, o Shinya, que tinha 4 anos, e um filho mais novo de 2 anos. O Masanobu era engenheiro de softwares e ele trabalhava muito porque tinha sido contratado por uma empresa internacional. Então ele sempre tinha que trabalhar horas extras até tarde da noite e até em feriados. Ele Vocês não tinha estão tanto aí? tempo pra passar com os filhos, mas com certeza ele estava Backroom. fazendo isso pra dar um Moleque, futuro é um melhor pra backroom, todos mano. eles. Só que tudo na vida da família mudou no dia 5 de março de 1989, quando a mãe da Keiko faleceu repentinamente. O A Chrono família tá da aí também. Keiko morava em outra cidade que tá ficava também. bem distante, chamada Sadamitsu, na província de Tokushima, bem mais ao sul do país. Então o casal e os 3 filhos viajaram até lá para comparecer ao funeral e eles ficaram hospedados na casa da família da Keiko, que na verdade morava no meio da floresta, no meio de nada, não tinha casa, Putz. na encosta de uma montanha. E a única estrada que dava até a casa era praticamente só a estrada particular deles. Então assim, eles não tinham nenhum vizinho por perto. No dia Sim. 7 de março, É bizarro esse caso aí da Cuca, né? Da música. Ó. Vocês já perceberam um detalhe na música da Cuca? Ela fala, Nana neném que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar. A questão é, se o pai tá na roça e a mãe foi trabalhar, quem tá cantando a música pra criança dormir? A Cuca? Que horror. Mas é uma música da Cuca, a coisa que tá cantando. Não, mas a Cuca vem pegar, né? Vai pegar, né? Ana, neném, É estranho, é a estranho. Cuca vai A babá. pegar. Ela Pronto. tá. Gaberto fala, é a Babá Stephanie também, que pode canta. ser. Falaram. por volta das 8 da manhã, o Tá. Masanobu saiu com os seus 3 filhos e com um sobrinho dele pra Galera, eu não curto ver esses vídeos assim. É o primeiro e o último que a gente vai ver, tá? Porque eu tenho medo. Nem era esse o vídeo que eu queria. Então, foi mal. Mas então vai ser. Prestem atenção porque vai ser o último, tá? passear ali pela rua. Ele resolveu dar esse passeio tenho enquanto o medo. café da manhã estava sendo preparado na casa, então ele sabia que não seria um passeio muito longo e não foi mesmo. Quando deu uns 10 minutos que eles estavam passeando pela estrada, as crianças já começaram a falar que estavam com fome e eles voltaram. Eu não entendo Criança é exatamente foda. como é que era o layout dessa casa, mas eu sei que todas as crianças estavam
estavam seguindo o Masanobu até a entrada, eu acho que até a entrada do portão. Quando eles chegaram lá, o Shinya decidiu que ele queria passear um pouco mais, mas como ele estava com todas as crianças, algumas delas estavam com fome, tinha até o bebê de 2 anos, ele resolveu entrar na casa, possivelmente, né, pegou o bebê de 2 anos. Bebê é criança? Pegou o Bebê menino é de 2 criança. anos e entrou na casa pra deixar com a Keiko. E depois ele logo em seguida ia sair pra passear um pouco Essa foi mais boa, com a essa foi Shinya. boa. Ele falou que lembra claramente do Shinya estar ali esperando numas escadas de pedra, bem na frente da casa, a pelo menos uns 10 metros de distância. Do momento em que o Masanobu entrou na casa e voltou, e o Shinya já tinha desaparecido. Assustado, Meu ele Deus. começou Que a procurar ali bizarro. ao redor da casa, na mata bem na frente, porque afinal de contas era uma criança de 4 anos, não poderia ter fugido pra muito longe. A família inteira começou a procurar, eles até pediram ajuda pro corpo de bombeiros Gente, que eu local, quero um buraco, só que eles não criança. tinham encontrado nada, é como se ele tivesse evaporado. Então eles resolveram ligar pra polícia logo depois, por volta das 10 horas da manhã. As primeiras buscas foram concentradas lá nas regiões montanhosas ao redor da casa, afinal de contas, quando tem um caso de uma criança desaparecida, é muito importante que encontre ela nas primeiras 24 horas ou 48 horas, porque depois disso as chances de encontrar abaixam muito. Então tinha mais de 100 pessoas procurando, incluindo metade da delegacia de polícia, bombeiros e cidadãos. Só que não fazia sentido nenhum esse desaparecimento por vários motivos diferentes. E vamos a todos os fatos duvidosos e estranhos sobre esse caso. Essa casa ficava no final da estrada municipal lá daquela cidade e assim, não tinham muitas saídas e entradas. Se uma pessoa quisesse levar o Shinya de propósito, provavelmente ela teria que fugir de carro, porque essa casa ficava muito longe de tudo, não tinham casas vizinhas. Teoria. E se a criança nunca chegou até lá? E o pai deu um migué pra falar que ela O pai desapareceu. pode ter dado migué? Sim. Tipo assim, Sim. ele foi lá e ela nunca chegou ao destino final. Ó, tem 10 minutos de vídeo ainda. Pode acontecer um plot Ah, tá. twist nessa história. Deu pra entender? Sim. Mas pode ser, cara. Mas se só tinha uma estrada, é muito difícil que a família ou outras pessoas não tivessem visto. Então, algum aquela imagem de água ali é só pra ilustrar. Eu acho que não tinha água na frente. É só uma imagem ilustrativa Eu ali. pensei, mas será que caiu na água? É, mas ali ela deve não ser- menciona a água na história. É, eu acho que... É porque Ela não ela menciona coloca umas aquilo, imagens ela colocou pra ilustrativas só, ilustrar, eu sabe? acho. um veículo misterioso passando por lá naquele dia. E como eu disse, nenhum automóvel foi visto pelos vizinhos lá da região. Eu falei que eles não tinham vizinhos e eles realmente não tinham por perto. Mas existiam pessoas que trabalhavam em campos a 100 metros de distância e eles não viram nenhum carro suspeito. E 2, o Shinya nem morava naquela cidade para alguém estar premeditando um crime, tentando planejar um sequestro. Ninguém sabia que a família estava viajando para outra cidade, foi uma coisa bem em cima da hora por causa do funeral da mãe da Keiko. E a gente tem que lembrar também que era 1989, não tinha redes sociais para as pessoas saberem onde estão as outras. Então fica o questionamento, o quão possível seria premeditar essa situação? E 3, não havia nenhum indício de ataques por animais ou algo assim. Como eu disse antes, o Shinya só tinha 4 anos, então muita gente pensou que seria possível que ele saiu andando matar fora e talvez tenha sido pego por algum animal, ataque de animal mesmo. Só que os bombeiros da região já tinham familiaridade com esse tipo de situação, porque sempre quando tinha um ataque de animais, pelo menos deixava alguns vestígios de cabelo, de roupas, e nem os cães farejadores conseguiram seguir uma pista. É como se as pistas que levavam até o Shinya Deus, o parassem moleque é o no nome da nada. Crew, No dia mano. seguinte, foram 200 pessoas procurando pelo menino lá, mas não deu em nada. Mas a pista viria sim, alguns dias depois, por meio de uma ligação misteriosa. 9 dias depois do desaparecimento do menino, os pais já estavam preparando para viajar de volta para a cidade onde a família morava e continuar as buscas por lá. Quando eles receberam um telefonema misterioso lá na casa da família da Keiko. Quando o Masanobu Caraca. atendeu o telefone, ele falou que ouviu a voz de uma mulher que tinha um sotaque muito específico da província de Tokushima, que é onde eles estavam naquele momento, onde morava a família da Keiko. Ela pediu para falar com a Keiko e se identificou como mãe da Nakahara Mariko.
Segundo essa mulher, ela estava representando uma das mães das crianças que estudavam no jardim de infância do Shinya, lá na outra cidade. E que elas tinham se solidarizado com o caso que viram nas notícias, na TV, e que elas tinham angariado um dinheiro de apoio para os pais nessa situação difícil. Isso pode parecer meio aleatório, mas é bem comum da cultura japonesa de dar dinheiro quando, por exemplo, uma pessoa falece. Eu não sei exatamente nessa situação de desaparecimento, mas para mim, que sou metade japonesa, não acho muito estranho esse negócio de dar dinheiro por causa de uma desgraça, porque é uma forma de apoio emocional, eu não sei. Só que no dia seguinte, né? Quando eles voltaram pra Ibaraki, que é a cidade onde eles moravam, e ligaram pra essa escolinha, eles descobriram que não tinha... Acho que é tipo, a pessoa faleceu, todo mundo ajuda a pagar, tipo, o velório, são eu acho despesas, que é por aí, talvez, e é mais por uma né? questão de carinho, assim, ó, você tá passando por um momento difícil e tal, então, legal, mano. Tinha nenhuma estudante chamada Nakahara Mariko e que eles não estavam fazendo nenhum tipo de campanha beneficente para os pais. E diante dessa situação, os pais do Shinya começaram a refletir um pouco melhor. E diante que eles não estavam fazendo, que não tinha Taki, que é a cidade onde eles moravam, e ligaram para essa escolinha, eles descobriram que não tinha nenhuma estudante chamada Nakahara Mariko e que eles não estavam fazendo nenhum tipo de campanha beneficente para os pais. E diante dessa situação, os pais do Shinya começaram a refletir um pouco melhor sobre como aquela ligação foi esquisita. Primeiramente, o Masanobu disse que claramente a mulher tinha um sotaque de Tokushima e não de Ibaraki, onde esse jardim de infância estava localizado. Então, assim, coincidência? E mesmo que essa aluna Nakahara Mariko realmente existisse e a do jardim de infância tivesse fazendo, assim, um negócio de caridade, como eles saberiam o telefone da casa da família da Keiko? Porque, novamente, naquela época não tinha internet para ficar procurando esse tipo de informação. Teria que ser alguém que tem informações muito específicas, que a família dela estaria lá, que tem o telefone da família dela. Então, assim, muito estranho. Nesse caso, começaram a suspeitar que realmente tinha uma terceira pessoa que estava envolvida no desaparecimento do Shinya. Provavelmente seria alguém que tinha alguma proximidade com a família. Que teria pelo menos proximidade suficiente para saber que ele estaria em Tokushima nessa data. Mas quem? Quando contactaram a polícia sobre essa ligação, infelizmente eles não puderam fazer nada, porque a tecnologia da época não permitiu que esse telefonema fosse rastreado, o local onde essa ligação foi feita. Então, de pouco em pouco, a polícia foi desistindo de procurar pelo menino, mas o interesse do público, no geral, no Japão inteiro, continuava bem forte. Os pais Matsuoka mandaram as fotos do menino para mais de 50 emissoras diferentes, para, esforços de tentar encontrá-lo, e muitas dessas emissoras acabavam se aproveitando desse boom de interesse sobre esse caso para criar conteúdo em cima dos pais. Como em 1996, quando uma estação de TV convidou um médium para analisar a família e tentar encontrar novas pistas sobre o menino, mas claramente isso não funcionou. O Masanobu até pediu demissão do seu trabalho e ele e a Keiko começaram a viajar pelo país todo. Então, toda vez que alguém chegava com uma nova informação ou algum relato de que viu um menino parecido com o filho deles, eles viajavam até o local para descobrir se era verdade ou não. A atualização mais recente do caso é de 2018, então quase 30 anos depois que o Shinya desapareceu, e trouxe esse caso de volta para mídia. No dia 31 de janeiro de 2018, um homem, Ryuto Wada, apareceu num programa de TV japonês alegando que ele tinha sido mantido em prisão domiciliar por 17 anos, desde que ele tinha lá pelos seus 4, 5 anos. E que ele tinha sido levado da porta da casa dos pais em Tokushima. E quando ele apareceu nesse programa, as pessoas repararam que ele era muito, muito parecido com os retratos falados do Shinya, de como ele seria hoje em dia, né? Como ele seria mais adulto, e que ele também era bem parecido com o Masanobu. Como esse caso de desaparecimento já era bem famoso no Japão, o público começou a acreditar que realmente se tratava do Shinya e que esse caso teria alguma conclusão. Segundo esse Ryuto Wada, ele sofria de algum tipo de amnésia
amnésia, então ele não sabe exatamente o que aconteceu com ele não sabe todos os detalhes, nem da sua própria identidade. Tudo que ele sabe é que ele foi levado por um homem que ele chama de tio e que ele ficou preso no segundo andar de uma casa desde que ele tinha uns 5 anos. Só que conforme ele foi crescendo e assistindo programas de TV, ele começou a reparar que essa situação não era normal, dele ficar trancafiado dentro de casa, e de pouco em pouco ele foi roubando dinheiro lá desse tio e conseguiu fugir. O público ficou super animado, achando que a polícia ia conseguir resolver 2 casos de uma vez só, mas quando os exames de DNA foram conduzidos, ficou muito claro que o Ryuto Wada não era o Shinya. E algumas informações também não batem, porque segundo o Ryuto Wada, ele tinha 25 anos e em 2018 o Shinya tinha que ter 34 anos. Depois descobriram que o Ryuto Wada, na verdade, se chamava Naoki Tazawa. O pai real dele, que tinha assistido o programa, identificou seu filho e disse que teve uma vez que ele simplesmente desapareceu. Pelo que eu vi, tem documentos da polícia que registram o momento em que esse pai foi até as autoridades à procura do seu filho desaparecido, então ele não estaria mentindo. E tem outras pessoas que também dizem reconhecer ele como Naoki Tazawa, que ele trabalhava em uma loja de conveniência e que ele era grande fã do grupo Akihabara 48. Por algum motivo é uma informação que eu encontrei. E que ele realmente sofria de amnésia, então faz sentido que ele não se lembrasse da sua identidade. De qualquer forma, o pequeno Shinya tá desaparecido até hoje e muita gente faz paralelos desse caso de desaparecimento dele com entidades sobrenaturais por causa, né, da natureza do sumiço dele ter sumido sem pista nenhuma. Eu diria que a maioria das pessoas não acredita realmente que ele tenha sido levado por espíritos, ainda mais hoje em dia, mas esse caso é tão misterioso, assim, dele ter sumido em apenas 40 segundos, de ninguém ter visto nenhum carro, que teve gente que disse que esse é o verdadeiro caso de A Viagem de Chihiro. Porque a personagem principal desse filme do Miyazaki, que é um clássico assim, também é tipo teletransportada para um mundo dos espíritos e é separada dos pais lá. Até o nome em japonês desse filme é Sento Shihiro no Kamigakushi, que sendo, né, que Kamigakushi é aquele termo que eu ensinei no começo do vídeo. Lembrando que a história do anime não foi baseada de forma alguma nesse caso, tá bom? Foi o público e a mídia que fez essa associação. Então, assim, não é o caso real que baseou o anime. Lembrando novamente, se você não se inscreveu no nosso novo canal do Cafezinho Investigativo, é a sua hora, entendeu? Não existe hora melhor do que agora pra você se inscrever. Que eu falei, que eu conhecia sobre A Viagem de Chihiro, era uma mina que ela tinha um carro e aí ela fez uma promessa, eu não lembro direito. Ela fez tipo uma promessa que ela ia pra um hotel abandonado. Que ele falava que na época lá, os adolescentes, que era a gente que era mais nova, fazia esse desafio de ir nesse hotel abandonado. E ela foi e nunca mais voltou. Aí ela desapareceu. E por muito tempo ficaram falando a mesma coisa, que ela foi levada pelos espíritos, porque ela nunca mais voltou. Obrigado. Eu não lembro se ela foi sozinha, se ela foi com uma amiga, eu não lembro. Mas aí, em 2022, eu acho, em 2021, foi por aí, foi bem recente, acharam o carro dela dentro de um lago. Gente... E aí é um caso mó doidão também. Mano, mas um verdadeiro plot twist dessa história pra mim foi que o outro cara realmente tinha sumido. É... Isso, eu achei que era só um cara. Fake, eu achei que era um cara só mentindo. maluco, assim, que tava mentindo. Porque tem muito disso. Tem, o cara quer aparecer, sei lá, mas aí... Cara, o que eu fiquei bolado é que acharam que era um, mas era outro. Isso que eu fiquei assim, caraca, velho. E o pior, ele realmente sofria de amnésia. Não era Caraca, bait, que não. doideira. Ô, tenso. Café Investigativo. Cafezinho Investigativo. Muito bom, se É a inscrevam lá. Luísa Kemi. Mas eu não vou mais assistir, porque isso aqui me deixa biruleve das ideias. Mas muito bom o canal, gostei. Nossa, velho.